Estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV Cidadã, TV aberta, e você fica bem informado acompanhando a programação da TV Cidadã. E temos novidades para vocês, nossos telespectadores. A partir de agora você é o repórter cidadão. Você vai ligar para esse número que está aparecendo aqui na tela e faz a sua queixa, a sua reclamação, grava um vídeo. Durante a nossa programação nós vamos gravar uma chamada que você acompanha aí como você deve proceder. Olha, a Juliana dos Anjos conversou com o advogado criminalista Leonardo de Moraes sobre liberdade de expressão, discurso de ódio e produção de fake news. Não deixe de assistir essa matéria muito importante e muito esclarecedora. É com você, Juliana. Olá, Valtenor. Oi também para os nossos telespectadores que estão aqui conosco na TV Cidadã. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, Valtenor, hoje eu trago aqui para o TC News uma discussão extremamente atual e também muito importante, que é a linha tênue entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão. Discurso de ódio são aquelas falas onde a gente observa muito preconceito, muita intolerância. E aí quem vai esclarecer para a gente esse tema, discutir alguns aspectos, né, sobre toda essa questão, é o advogado criminalista, Dr. Leonardo de Moraes, que eu recebo aqui no nosso estúdio. Doutor Leonardo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, por discutir esse tema com a gente. Eu acho que, primeiro de tudo, é importante a gente ressaltar que essa discussão ela ganhou força nos últimos anos, né, principalmente por conta das redes sociais, mas o discurso de ódio, ele sempre existiu, né? Queria, claro, agradecer a oportunidade e é um grande prazer estar aqui com vocês, Juliana. O discurso de ódio, ele não é algo novo, né? Não é uma coisa que surgiu a partir das redes sociais. As redes sociais, elas conseguiram manifestar com maior grau, né, com maior vulto, a quantidade de discurso de ódio que estava basicamente sendo falado em grupos de família, em grupos de amigos. Claro que ela foi capaz de conseguir um espalhamento muito grande daquilo que se falava e daquilo que se pensava. Então, um fenômeno atual, muito perigoso, porém já existe há muito tempo, para alguns, há mais de um século de existência. A gente conversava aqui antes que a gente pode caracterizar, não é mesmo, o discurso de ódio para explicar melhor para as pessoas o que é que seria isso? O discurso de ódio, ele é um discurso baseado no preconceito. Então, existe um grupo que se acha superior a um outro grupo, então ele se acha no direito, na liberdade de manifestar a sua opinião para diminuir um determinado grupo, com o fim de segregá-lo. E geralmente esse grupo envolve minorias, como pessoas de sexos diferentes, aspectos que envolvem ideologia, religião, raça, cor. Então, todo discurso que é feito com o fim de diminuir, inferiorizar um determinado grupo que faz parte de uma minoria, como falei anteriormente, homossexuais, pessoas de matriz africana, LGBTs, pessoas com outra ideologia, é concretizado como discurso de ódio. Percebo, essa conexão ela é muito tênue quando se fala em discurso de ódio, em uma comparação com a liberdade de expressão. Somos todos livres em manifestar nossa opinião, a nossa ideologia, escolher o nosso emprego, escolher a nossa família, né? Enfim, para que a gente possa livremente escolher a nossa religião também, ou seja, os atos que são livres, eles fazem parte da liberdade de expressão. Então nós podemos, por exemplo, manifestar nossa preferência por um político A contra o político B. Manifestar uma adesão a um partido político X e não ao partido político Y. Isso faz parte da liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Qualquer país democrático, especialmente o Brasil, ele tem no seu texto constitucional uma previsão expressa para admitir e consagrar a liberdade de expressão. Como a gente conversava aqui antes, a gente precisa sempre salvaguardar a nossa liberdade de expressão, né? É uma conquista realmente muito importante, mas todo direito tem limites, né? E a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu queria entender melhor essa questão do discurso de ódio, seja ele na internet ou como o senhor falou, nos nossos grupos, né? Quando a gente conversa com amigos, com famílias. O discurso de ódio, ele é considerado crime? Quais são as penas? O discurso de ódio, não necessariamente ele significa ou concretiza um crime. Mas existem manifestações que são feitas que sim, elas levam a ofensa a uma pessoa e podem sim levar a uma responsabilidade criminal. Um exemplo, eu faço parte de um grupo X e tenho uma ojeriza, um afastamento, uma discriminação, um preconceito muito grande aos índios, por exemplo. Então, se eu disser alguma manifestação como eu não gosto de índio, o índio tem uma adjetivação negativa X, eu posso responder, por exemplo, se eu quiser segregá-lo, por injúria, né? Ou então até por racismo.
Se por acaso eu, em prol da minha manifestação de pensamento, eu venho, portanto, a ofender a uma raça, a uma etnia ou uma religião, a figura criminosa ela é de rigor. E essa figura criminosa ela vai variar. Então, se eu ofendo uma pessoa específica em razão da sua raça, eu posso responder pelo crime de injúria, na forma qualificada que é a injúria racial. Então, de acordo com o grau de ofensa, eu posso responder pelo crime de injúria, que é um crime contra a honra, que pode chegar até calúnia e a difamação, como chegar a casos extremos em que eu posso responder pelo crime contra a segurança nacional. Quando eu, a pretexto da minha liberdade de expressão, eu busco, portanto, com fins políticos, diminuir aspectos democráticos, como o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso, então, seria um discurso de ódio na ótica política. Teve um exemplo, Juliana, que é importante, que ele reflete um discurso de ódio e que se mistura com a ideologia. Existe o Sérgio Camargo, que ele é o presidente da Fundação Palmares. E ele escreveu, no dia 26 de abril desse ano, de que o movimento negro representa uma escória maldita e quem participa desse movimento é, no mínimo, vagabundo. Perceba, isso é um discurso de ódio. E não se pode, a pretexto de uma liberdade de expressão, você vir ofender a um determinado grupo, que no caso aí são as pessoas de matriz africana, enfim, traduzindo os negros, dizendo que essa manifestação é uma simples liberdade de expressão. Esse discurso é um discurso de ódio, com o fim de diminuir e, claro, uma figura criminosa que varia, claro, de acordo com o caso concreto. E é extremamente assustador que isso tenha vindo ainda mais, né, de uma pessoa que se propõe a representar essas pessoas, né, enfim, que está à frente de uma fundação tão importante, né? Isso. Quando você faz parte de um determinado grupo, você tem, claro, uma ideologia. E quando eu falo ideologia, significa visão de mundo. Todo mundo tem sua ideologia. Mas se você faz parte de um segmento como a Fundação Palmares, que tem uma luta aí quase que secular na defesa da comunidade negra, você não pode ser contra as tradições que envolvem o movimento negro. Exatamente. Então, é uma pessoa errada no local errado. Vale a gente ressaltar também, doutor Leonardo, que a liberdade de expressão ela é fundamental para a democracia existir, né? Como a gente, voltando aí já a falar sobre a questão da liberdade de expressão e os seus limites. Mas apesar de ser um direito nosso, ela pode ultrapassar algum limite constitucional, né? Qual seria esse limite, então? Como eu disse, a liberdade de expressão, ele é um direito consagrado expressamente no próprio texto constitucional. Então, é um direito fundamental, portanto, uma cláusula pétrea que sequer pode ser modificada por emenda constitucional, a liberdade de expressão. Então, podemos escolher, como disse, a nossa ideologia, o nosso trabalho, a nossa visão de mundo, né, o partido que escolhemos e assim por diante. Sermos mais liberais, progressistas, conservadores, isso faz parte da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, como qualquer direito, ela não é um direito absoluto. Né? Ele é um direito que possui algumas limitações. E quando eu falo limitação, não significa censura. Por exemplo, eu querer impedir que a Juliana, por exemplo, ela não possa falar sobre matéria X. Isso é uma censura. Isso é reprovável do ponto de vista do texto constitucional. Mas no momento em que você manifesta alguma opinião que vem a ofender um determinado grupo, seja por razões étnicas, religiosas, políticas ou ideológicas, isso pode se manifestar, tem que se observar o caso concreto, como um discurso de ódio. Então, há a liberdade de expressão, que é um direito fundamental, uma cláusula pétrea, como eu falei, mas o excesso que pode levar ao discurso de ódio pode sim dar ensejo a uma responsabilidade penal e também uma responsabilidade civil. A gente conversava também aqui antes, né, antes do nosso programa realmente entrar no ar, a gente conversava sobre um caso recente, né, onde o STF ele determinou o bloqueio de contas de bolsonaristas, tanto no Facebook quanto no Twitter. Essas contas foram bloqueadas em um primeiro momento apenas aqui no país, depois houve esse pedido do bloqueio também das contas, né, enfim, do mundo todo. Isso tudo por quê? Qual foi o motivo, na verdade, né, desse pedido? Por causa da produção de informações falsas, né, as famosas fake news, e também de ataques a ministros da corte. E aí houve esse debate em relação à liberdade de expressão. Tanto o Facebook quanto o Twitter levantaram essa questão, né, que, enfim, a liberdade de expressão dessas pessoas estaria sendo violada, mas a gente está falando aí de uma rede de produção de fake news, né, que pode ser extremamente ruim para um país, extremamente ruim para a sociedade. Eu queria saber como é que o senhor enxerga toda essa discussão.
As fake news, elas têm a principal forma de consagração através das redes sociais. Então, fake news é uma expressão inglesa, né, que vem de notícias falsas. Então, ela acontece quando alguém intencionalmente ela vem a lançar uma notícia falsa com o fim de denegrir um determinado grupo ou então a imagem de uma pessoa específica. E nesse contexto que envolve pandemia, as fake news representam um problema ainda maior. Porque quando você lança fake news, você consegue desinformar pessoas, levando até a morte de muitas delas. Exatamente. A gente percebe que no ponto de vista do melhor tratamento, se é para usar máscara, se é uma pandemia, se é uma doença que não representa tanto perigo assim, ele consegue então desinformar as pessoas, especialmente aqueles mais vulneráveis. Então é um problema sério, especialmente na época de pandemia. Não só no aspecto da saúde, mas também para que você venha destruir a imagem de uma pessoa. Temos várias pessoas que nós conhecemos que tiveram a sua imagem devassada por conta de notícias falsas, claro, feitas intencionalmente com o fim de destruir uma pessoa ou um certo grupo. É que muitas vezes a reparação não consegue, né, reparar de fato aquilo que foi feito, né? Isso, muitas vezes se um fato como esse ele é noticiado, um determinado grupo viu aquela notícia, né, já absorveu aquela informação e muitas vezes não vai ver a retratação que é feita posteriormente. Então, o mal já causou. É como você pegar um papel, rasgar, né, em vários pedaços, jogar ao ar, jamais você vai conseguir, trazer de volta, né, aqueles papéis que foram picados. Então, nesse contexto das fake news, as redes sociais são fundamentais, porque são elas que vêm a pulverizar, que vêm a espalhar as notícias falsas. E existe hoje no Brasil vários grupos que fabricam praticamente usinas de notícias falsas, que conseguem, como eu disse, destruir reputações. Você não consegue renovar, por exemplo, a política, porque qualquer pessoa que vem aparecer, ele é objeto de uma grande produção industrial de notícias falsas, de modo que ela sequer poderá apresentar uma proposta, porque na hora que ela se apresenta já tem uma imagem destruída com notícias falsas. E nesse contexto, se percebe que grupos de vários segmentos praticam fake news. E não significa que alguém que é parte da direita ou da esquerda tem uma exclusividade de ser autor ou ser vítima. Ambos praticam, têm essa prática. E nesses últimos atos, o inquérito das fake news que começou no começo do ano passado, ele começou, por exemplo, com atos praticados com pessoas que eram militantes da esquerda, não da direita. Neste ano, por essa quantidade de produção que existe, e segundo diz a imprensa, né, não estou aqui dando juízo de valor porque não li o inquérito, se começou a aumentar um discurso de ódio por grupos de extrema-direita, de ultradireita, com o fim de destruir a imagem das instituições. Então, eles ultrapassaram o limite de ofender a pessoa A para ofender a própria instituição, pedindo a derrocada do Congresso Nacional, que é um poder fundamental na República, o fim do Supremo Tribunal Federal, ataque às pessoas do Supremo Tribunal Federal, inclusive ameaçando seus próprios familiares, como teve aquela frase famosa, que eu desejo que todas as filhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal sejam estupradas. Essa palavra veio, inclusive, de uma advogada gaúcha. Então, perceba que existe uma grande rede com o fim de desinformar e destruir as instituições. Daí vem, então, os inquéritos das fake news. Esse inquérito, claro, ele tem uma forma que ele foi escolhida, que também foi feito ao arrepio da Constituição Federal. Porque não se admite, por exemplo, que o ministro do Supremo Tribunal Federal ele venha a iniciar uma investigação. É até estranho você imaginar que o juiz venha a investigar e, no fim das contas, ele vai investigar um fato em que ele mesmo foi vítima. Então, você consegue perder a imparcialidade nesse discurso ou dessa forma. Mas, no conteúdo do inquérito policial, é algo muito grave. Notícia falsa não significa manifestar a liberdade de expressão. Claro, ela varia em vários graus. Uma pessoa pode dizer, por exemplo, que a Juliana, por exemplo, ela é uma advogada. É uma notícia falsa, mas não traz nenhum tipo de dano. Como falar que eu sou jornalista. É notícia falsa que não traz um dano. Quando eu falo em fake news, capaz de destruir a imagem, são movimentos feitos de forma ordenada, de forma orquestrada, para diminuir a imagem de alguém ou até mesmo a instituição. Pois é, então como a gente, acho que essa frase do senhor foi perfeita, né? Fake news não é liberdade de expressão, notícia falsa não é liberdade de expressão, então realmente precisa ser investigado, óbvio, da melhor forma possível, da forma correta, né? E eu acho que a gente tem que continuar lutando, é uma luta pessoal, eu falo tanto pessoal quanto profissional também, né? Enquanto jornalista, que a gente procure canais oficiais para se informar, né? Que a gente sempre duvide, sempre coloque em questão aquilo que a gente recebe no WhatsApp.
Mas é isso, eu acho que essa nossa discussão foi muito importante, doutor Leonardo. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer sempre a oportunidade de estar aqui com vocês. Claro, só destacar essa sua fala final. Antes que se acredite em mensagens ou vídeos que são gravados, né, fabricados em estúdios, é interessante que se acredite sempre na imprensa. A imprensa ela é fundamental para a existência do Estado Democrático de Direito. A imprensa, muitas vezes, é tida como o quarto poder, diante da sua importância para informar as pessoas. Então, jamais se pode admitir que se negue a imprensa para que você venha acreditar em vídeos que são fabricados com o fim de desinformar as pessoas, né? Tomara que essa conversa seja importante para que as pessoas se conscientizem de que fake news é ruim, que discurso de ódio não faz parte da liberdade de expressão, enfim, que vivamos com nossa liberdade, sempre com responsabilidade e respeitando as pessoas. Perfeito, também espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem. É com você, Valtenor. Valeu, Juliana, que matéria esclarecedora, né? Olha, você tenha cuidado aí, você que gosta de fazer fake news, que a lei está aí para punir esse tipo de coisa, né? E esse discurso de ódio também não leva a nada. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço.